Muito bem, voltamos com Cidade Viva e neste terceiro bloco a gente fala um pouquinho sobre respeito e conscientização. Nesta quarta-feira, 15 de novembro, acontece em Chapecó um movimento pelo respeito à diversidade religiosa. A gente vai conhecer um pouquinho dos organizadores desse movimento. Começo conversando com o Yuri, então, que também é um dos organizadores. Yuri, primeiramente, qual que é o objetivo dessa caminhada que vocês vão realizar? Primeiramente, meu algo aos mais velhos, meu axé aos mais novos. Um bom dia ou boa tarde a todos. Primeiramente, representa a nossa liberdade religiosa dentro da cidade de Chapecó. Uma cidade onde a religião africana, tanto quanto a Umbanda, quanto o Candomblé, a nação, tem uma grande força aqui dentro e a gente está querendo expor para o povo que nós também temos voz e lugar aqui na cidade. Explicando um pouquinho para o pessoal que está em casa, que quer entender um pouquinho o que é a Umbanda, o que é a nação, até para a gente conseguir já começar a desmistificar. A diferença entre Umbanda e nação, a Umbanda foi a primeira religião brasileira, a única religião nascida aqui dentro do Brasil. Ela abrange o melhor de um pouquinho de cada religião. Ela tem lados do cristianismo, do africanista, que é o lado dos orixás. Ela pega o espiritismo e abrange mais algumas outras religiões. No caso, ela pegou aquilo que melhor cabe dentro de cada religião e ali nasceu a Umbanda, junto com Zélio de Moraes. E ainda falando sobre o movimento, a gente conversa então com o Jonathan. Jonathan, primeiramente, qual que é a importância desse ato que vocês vão realizar nessa quarta-feira? Esse ato é importante para mostrar que nós temos vez, que nós temos voz e que nós temos lugar aqui na cidade de Chapecó. Como o pai Yuri falou, existe uma grande representabilidade da cultura afro-brasileira aqui em Chapecó, porém esses terreiros ainda estão escondidos, essas pessoas ainda não estão à mostra justamente por causa do preconceito e da intolerância. Então nesse momento nós vamos mostrar que nós somos visíveis, que nós estamos aí e nós queremos o nosso respeito. Agora eu converso então com a Tailina, ela que também é representante do movimento. Começar a falar um pouquinho então sobre essa diferença dessas duas práticas, explicando para quem está em casa um pouquinho do que é a Umbanda e também do que é a nação. A nossa casa ela pratica a Umbanda, a nação e a Quimbanda, né? A Umbanda são entidades espirituais, são guias espirituais que baixam nos terreiros, pessoas que já viveram na terra, né? Índios, caboclos, pretos velhos, né? Que foram antigos escravos, também guerreiros da Idade Média, que a gente sincretiza eles na linha de Ogum, né? E eles vêm para ajudar as pessoas, para fazer a caridade, para curar, tirar diversos males espirituais que as pessoas carregam, né? Porque muitas vezes a pessoa ela sofre, por exemplo, de depressão, crises de pânico, doenças que você vai no médico e o médico não consegue encontrar o teu problema, não acusa em exames, né? E tudo isso ela vem de ordem espiritual. Certo? Então essas entidades, como elas têm um determinado axé, que a gente chama, né? Que o axé seria um determinado poder em especial, essas entidades, elas têm, pela evolução delas, a força de tirar esses carregos, né? Tirar essas entidades espirituais negativas que muitas vezes estão causando esse tipo de doença, certo? E trazer uma cura para as pessoas, ajudar a pessoa a conseguir um emprego, que às vezes a pessoa está 1 ano, 2, 3 sem conseguir arrumar um emprego, né? Às vezes é por, vamos supor, feitiço, às vezes são dívidas espirituais que a gente chama, e muitas vezes a pessoa ela não tem uma boa sorte na vida dela, né? Porque às vezes as pessoas elas vêm nos procurar porque eles pensam muitas vezes, minha vida não vai para frente, eu estou sem dinheiro, meu amor não vai para frente, fizeram algum mal para mim, né? Vou procurar um terreiro, porque as pessoas, a maioria, nos procuram quando precisam, né? Vou procurar um terreiro para desfazer esse mal, né? Nem sempre a pessoa traz um carrego de um mal feito. Muitas vezes você tem que ajudar ela a conseguir ter um determinado axé, uma boa sorte na vida dela, né? Então, por isso a gente faz esse tipo de oferenda. Como a Umbanda trabalha com entidades espirituais, né? E aqui no Sul a gente trabalha muito com a Umbanda Branca, esses guias espirituais, eles são entidades de uma luz muito grande, né? Tem doutrinas, eu me criei dentro do Kardec, certo? E a doutrina kardecista, muitas vezes, a doutrina pura kardecista,
ela fala que as entidades de Umbanda são entidades muitas vezes de baixo calão. Por quê? Porque foram índios, porque são negros, porque foram escravos, né? E a Umbanda, na verdade, ela é uma religião que ela foi trazida para a cura das pessoas humildes, né? Então, o intuito da Umbanda é trazer toda essa sabedoria dos pretos velhos, a sabedoria dos caboclos, dos índios, né? Que é uma sabedoria milenar, para ajudar as pessoas pobres, que não têm uma condição de pagar, que vai no médico e às vezes não consegue encontrar uma solução para o seu problema, ou que só a medicina não resolve, porque há um conjunto de complementos que você vai fazer um tratamento de uma pessoa de ordem espiritual junto com os remédios. Até o menino um dia me questionou, não, mas a salvação é só através de Jesus Cristo, é através de Deus, Jesus é filho de Deus. E eu falei para ele, eu disse assim, moço, a gente acredita em Deus. O que as pessoas têm que compreender é que os escravos, eles vieram de várias regiões da África, né? E são línguas diferentes. Por exemplo, Zambi se chama Deus, é um nome de Deus. Olorum, Olodumare, para nós é Deus, né? E isso as pessoas, eles acham que é outro Deus. Não é. Deus é um só, né? E isso, ele criou todo o universo. E o que são os orixás? Os orixás, para nós, são pedacinhos de Deus, né? E esses pedacinhos de Deus, eles cuidam de cada parte da natureza. Eles cuidam do ar que você respira, que a gente considera o sopro divino, que é o Emi. Eles cuidam da vida do teu corpo nesse mundo, porque o orixá, ele é o mantenedor da vida do mundo, é o mantenedor da natureza, das águas, das folhas, de tudo que existe no mundo, ele é um bom mantenedor de tudo isso. Tanto que no Brasil, como o culto ao orixá é muito forte, tu pode ver que não existe tantas catástrofes naturais. Outra coisa que a gente tem na nação também, que até você vai ver com o Babá Yuri, com o Babá Di, com outros babás, é a questão da imolação do sacrifício do animal, que é um tabu, é algo muito polêmico, né? Então, o que a gente diz assim? O sangue, ele é vida, né? Quando você ingere um alimento, um frango, uma carne de gado, esse alimento tem sangue, é a carne vermelha, né? Isso alimenta o teu corpo, certo? O que acontece dentro da nossa religião, que as pessoas dizem, você faz um sacrifício de animal, você é magia negra. A gente não é magia negra, a gente cultua o orixá. Quando você vai fazer uma festa, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem a festa dela nos domingos, né? Eles vão lá, eles matam um boi, e eles vão e oferecem para todas as pessoas que querem comungar dessa festa, que é uma festa para unir o povo, é uma festa sagrada, é uma festa abençoada por Deus, pelos deuses da igreja, né? Então, assim, a nossa é o mesmo sentido. A gente vai fazer o quê? A gente faz uma troca, muitas vezes, para o orixá. Por exemplo, tu tem uma pessoa que está com um problema muito grave de coração, ou uma pessoa que está com câncer, né? E que a medicina não consegue curar essa pessoa, porque o corpo dela, ele já está, vamos supor, o câncer principalmente, a gente diz que ele é uma doença que vai comendo a saúde do corpo, né? E você precisa controlar essa doença para você pôr a saúde no corpo dessa pessoa. E qual que é a força maior que existe, que às vezes até o paizinho da Umbanda não consegue sozinho lidar com isso, porque ele é um espírito, né? Ele é um fluido. Você precisa de uma energia física, a força maior que existia é o sangue, né? Você faz uma troca disso para a pessoa, a gente geralmente dá uma ave, né? E aí você faz um órgão novo de farinha de caçá, que a gente chama de bo, né? E você sacrifica o animalzinho em cima e depois você prepara essa carne para a pessoa comer. O tabu existe, mas as pessoas também têm que entender que tudo é vida. Tanto uma planta que você vai comer, um alface, ele é vivo, não é? Você vai tirar uma soja, um feijão, é vida que tem lá. Entendeu? Você está ceifando uma parte daquela vida. Qualquer alimento é vida. O mal é do ser humano. As pessoas, elas têm que saber o que elas vão fazer com a força, com o conhecimento que você tem, que você agregou a você, né?
Então, isso a gente gosta de esclarecer porque o preconceito maior vem através disso na nossa religião, principalmente que é a nação e o candomblé, né? E para finalizar a nossa matéria, a gente aproveita para fazer o convite para que vocês, depois de entenderem um pouquinho o que é esse movimento, também participem. O Carlos está aqui, vai fazer o convite, né, Carlos? Quarta-feira, como é que vai ser essa programação? Então, quarta-feira, a partir das 13h30, a gente vai estar se reunindo na praça, né? Vamos fazer o ato, vamos chamar um ato religioso, né? Da nossa religião, e aí após a gente vai fazer uma caminhada até o Banco do Brasil. Nesse ato vai ter toques da tabaque, que é da nossa religião, vai ter apresentação de roda de capoeiras, né? Vai ter algumas falas dos pais das religiões para estar pontuando algumas situações, né? E depois a gente faz essa caminhada até o Banco do Brasil, retorna até a praça e aí faz o encerramento ali com o pessoal que estiver ali. Convidamos a todos então para estar vindo vestido de branco, porque é um ato pela paz, para defender a igualdade de religião, porque o meu Deus é o mesmo que o teu. O meu Deus é o mesmo do que as pessoas que estão em casa. Então isso que a gente quer o nosso respeito. Se você respeita a minha religião, eu respeito a sua. Muito bem, fica o convite para você que está em casa e a gente encerra daqui o Cidade Viva de hoje. Eu volto na próxima quarta-feira. Até lá!